Olá pessoal, eu sou o professor Jackson Menezes, criador do site Português Dinâmico. Sou formado em letras com habilitação em língua portuguesa e respectivas literaturas e sou também pós-graduando em educação afetiva e sexual. Aproveitem para deixar aqui o seu gostei e inscrevam-se em nosso canal para ter acesso a todas as nossas videoaulas. Abaixo do vídeo, na aba Mostrar Mais, deixo ainda os links do site Português Dinâmico e da nossa página no Facebook, dos slides usados neste vídeo, entre outros materiais, a fim de que você possa visitar, curtir, comentar e compartilhar em tantas quantas redes sociais vocês estiverem. O assunto de hoje é tipos de sujeito. Vamos lá? Português Dinâmico. Aulas de língua portuguesa para concursos, vestibulares e Enem. Aula 2. Tipos de sujeito. Professor Jackson Menezes. Termos essenciais da oração. Sujeito é um dos termos essenciais da oração. Existem apenas dois termos que são chamados de essenciais na oração: sujeito e predicado. Sujeito é o elemento sobre o qual se fala, ou seja, a informação veiculada pelo predicado refere-se a ele. Formação do sujeito. Sujeito é formado por um substantivo ou palavra substantivada. Portanto, sujeito sempre tem valor de substantivo. Exemplos: mulheres são alvos de muitos assédios. A palavra mulheres é substantivo. Eles ficaram felizes com o resultado obtido. Pronome substantivo. A palavra eles é pronome. O 7 é considerado o número da perfeição. O 7 é o sujeito desta oração e ele é um numeral. O seu sim deve ser sempre um sim. Palavra substantivada. Sim é um advérbio, advérbio de afirmação. Amar é um privilégio que poucos conhecem. Palavra substantivada, porque amar é verbo e nesse caso está exercendo função de sujeito. O que é ter valor de substantivo? Significa dizer que essas palavras, por substituírem o substantivo, fazem o mesmo papel dele na oração. Assim, a palavra que estiver representando o sujeito, seja um pronome, artigo, numeral, verbo ou um advérbio, dentro da oração, analisando estas palavras morfologicamente, elas serão consideradas substantivos. Observe os exemplos abaixo, que são os mesmos que vimos anteriormente. Mulheres são alvos de muitos assédios. Mulheres é substantivo. Eles ficaram felizes com o resultado obtido. Temos aí um pronome substantivo, porque foi um pronome que substituiu um substantivo, e ele tem dentro dessa oração o valor de substantivo. O 7 é considerado o número da perfeição. Numeral substantivo, porque ele está substituindo um substantivo. O seu sim deve ser sempre um sim. A palavra sim é um advérbio. Nesse caso, ele recebeu o artigo o, e aí se tornou uma palavra substantivada. Dentro dessa oração, a palavra sim tem valor de substantivo, porque está exercendo a função de sujeito. E para exercer a função de sujeito, ela tem que ter valor de substantivo. Amar, como todos nós sabemos, é um verbo. Nessa frase, amar é um privilégio que poucos conhecem. O verbo está aí como uma palavra substantivada. Portanto, dentro dessa oração, ela tem valor de substantivo. Importante: muitas gramáticas não admitem advérbios como sujeito. Outras, no entanto, admitem a formação do sujeito a partir de um advérbio marcado com artigo. Exemplos: o amanhã nunca morre. A palavra amanhã é advérbio, mas com o artigo o, dentro desta oração, ela faz o papel de substantivo. Amanhã é tarde. A palavra amanhã é advérbio, e como não houve artigo para substantivá-la, ela não pode ser considerada sujeito desta oração. Temos, neste caso, uma oração sem sujeito. Substantivo é a classe gramatical de palavras variáveis que denomina os seres, ou seja,
O substantivo é o responsável por dar nomes a tudo o que existe, quer seja físico ou metafísico. Por exemplo, os sentimentos, raiva, amor, os estados, alegria, tristeza, as qualidades, honestidade, sinceridade, etc. O sujeito pode ser formado por nenhuma palavra, que é o caso do sujeito desinencial, por uma palavra apenas, ou por várias palavras, e ainda assim ser considerado como sujeito simples. Como? Simples. Ainda que o sujeito simples tenha mais de uma palavra, há entre elas aquela que chamamos de núcleo. É exatamente esta palavra que não pode ser retirada da oração de maneira alguma. E é também com esta palavra que o verbo deve concordar em gênero e número. Trataremos disso na aula sobre concordância verbal. Núcleo do sujeito. Trata-se da palavra de maior importância entre aquelas que compõem o sujeito. Para uma melhor compreensão do que é um núcleo, seja ele do sujeito, do predicado, do predicativo, do objeto ou do que quer que seja, vamos tomar por base um ovo. Sim, isso mesmo, um ovo. O que é um ovo? Um ovo pode ser visto, entre outras coisas, como um conjunto de informações genéticas. Informações essas que, cruzadas, geram nova vida. Temos que um ovo é composto por casca, membrana plasmática, citoplasma, carioteca e núcleo, também chamado de gema. Qual é a parte mais importante do ovo? Seu núcleo, pois só a partir dele a vida se faz possível. Assim também acontece com o sujeito. Se não identificarmos seu núcleo, é bem provável que a oração perca o sentido, pois o verbo, em geral, concorda não com o sujeito como um todo, mas com seu núcleo. E as demais palavras que compõem o sujeito? São como os demais componentes que completam o ovo. Têm sua utilidade, mas não a mesma importância. Assim, os adjuntos adnominais, que circundam um sujeito, têm a função de aumentar a precisão da mensagem, alimentar a conversa, da mesma forma como fazem os compostos orgânicos do ovo. Comunicam-se entre si à medida que o citoplasma alimenta o núcleo em processo de transformação de nova vida. Observe que é possível retirar todos os satélites que acompanham o núcleo do sujeito. No entanto, não é possível retirá-lo. Veremos isso aqui nos exemplos. Exemplo 1. As 10 meninas morenas mais bonitas com aparelhos ortodônticos vieram hoje à clínica tarde demais. Na parte em que dizemos as 10 meninas morenas mais bonitas com aparelhos ortodônticos, isso tudo é o sujeito. E meninas é o núcleo do sujeito. Poderíamos dizer meninas vieram hoje à clínica tarde demais, ou simplesmente, como no exemplo 2, meninas vieram. Temos aí apenas o núcleo do sujeito, meninas, e vieram, o núcleo do predicado. Termos essenciais da oração: sujeito e predicado. Sujeito apresenta 3 divisões e uma subdivisão. Predicado. Existem 3 tipos de predicado, mas só trataremos deles na nossa próxima aula. Fiquem atentos e não percam. As divisões do sujeito são determinado, indeterminado e oracional. Dentre os sujeitos determinados temos sujeito simples, sujeito composto e sujeito desinencial. A subdivisão acontece com o sujeito desinencial, que também é um sujeito simples, pois embora ele não esteja expresso na oração, ele se faz presente e é identificado pela desinência número pessoal do verbo. Assim, temos 5 tipos de sujeito. E quanto ao sujeito inexistente? Como o próprio nome sugere, ele não existe. Nestes casos, haverá apenas a oração que chamamos de oração sem sujeito ou sujeito inexistente. Essa oração é formada simplesmente pelo predicado e sua predicação será verbal. Sujeito inexistente é motivo de intermináveis discussões entre gramáticos e linguistas. A discussão entre eles gira em torno da premissa de que, se o sujeito é um termo essencial da oração, esse não pode ser retirado.
Formação do sujeito. Sujeito determinado. Exemplos. Simples. Sujeito determinado, simples. Tem apenas um núcleo. Fabiana é linda. Ela gosta de figos. Composto. Apresenta dois núcleos ou mais. Maria e ele saíram às pressas. Bois, vacas e bezerros pastam livremente. Observe que eu grifei as palavras que fazem o núcleo do sujeito composto. A palavra e não está sublinhada, certo? E ela não faz parte do núcleo do sujeito. Desinencial. É determinado pela terminação verbal. Como é que eu vou saber quem é o sujeito da oração se o sujeito for desinencial? Pela terminação do verbo, como o próprio nome já diz. Desinência é a terminação do verbo. Então nós temos aí um sujeito desinencial que é reconhecido pela desinência número pessoal do verbo. Por exemplo, és uma pessoa muito ocupada. Quem pode estar no lugar de és? Eu és, ele és, nós és, só pode ser tu. Tu és uma pessoa muito ocupada. Somos todos iguais. Então vamos ver quem é o sujeito dessa oração. Eu somos todos iguais? Não. Tu somos? Não. Eles somos? Não. Com certeza é nós. Nós somos todos iguais. Então, pela terminação verbal, nós vamos saber quem é o sujeito da oração. O sujeito desinencial é um sujeito simples. Ele está na oração, apenas não aparece escrito, mas podemos descobrir quem é pela terminação do verbo. Tudo bem até aí? Sujeito indeterminado. Há duas maneiras de identificar o sujeito indeterminado. A primeira maneira, verbo transitivo indireto, ou verbo intransitivo, e ainda o verbo de ligação na terceira pessoa do singular, mais o índice de indeterminação do sujeito, se. Exemplos aí ao lado. Precisa-se de vendedores. Vive-se bem na cidade. Sempre se fica nervoso diante das câmeras. 2. Verbo transitivo direto e intransitivo na terceira pessoa do plural, quando não se sabe, não se pode ou não se quer determinar o sujeito. Exemplos: roubaram meu celular. Quem? Não se sabe quem. Se por acaso aí tivesse a palavra eles, elas, ou dentro de um contexto tivesse citado alguém antes, aí sim deveria ter o sujeito, ele deveria ser determinado. Mas a coisa descontextualizada, certo? Onde não aparece eles, elas, nem nome de ninguém, e aparece apenas o verbo na terceira pessoa do plural, e a gente não sabe, não pode ou não quer determinar o sujeito, nesse caso aí nós temos um sujeito indeterminado. E o verbo aí é transitivo direto, roubaram, porque quem rouba, rouba alguma coisa. E no segundo exemplo, chegaram. Agora, o verbo chegar ele é intransitivo. Quem chega, chega, não importa onde, não importa quando, certo? Por isso ele é chamado de verbo intransitivo. Mas quem chegaram agora? Não se sabe. Portanto, temos aí um sujeito indeterminado. Sujeito oracional. É representado por uma oração. Só acontece nas orações subordinadas substantivas subjetivas. Essas orações podem ser desenvolvidas ou reduzidas. É possível torná-las nominais. O verbo da oração principal estará sempre na terceira pessoa do singular. Pode ser substituído por isso. Não há sujeito na oração principal, uma vez que o sujeito é a própria oração subordinada. Temos aqui alguns exemplos. Comenta-se que João não ama Maria. É proibido fumar. É conveniente que ele compareça à entrevista. Acontece que você não cumpre com sua palavra. Quando eu digo que ele é representado por uma oração, significa que, quando eu digo que João não ama Maria, tudo isso aí é o sujeito
Fumar é verbo. Então, quando eu digo é proibido fumar, a oração começa a partir do verbo. Então, fumar é um verbo. Fumar é uma oração. Fumar é proibido. Isso é proibido. É conveniente que ele compareça à entrevista. Que ele compareça à entrevista é o sujeito dessa oração. Essa oração pode ser tornada nominal? Sim. Poderíamos dizer: é conveniente seu comparecimento à entrevista. Substituímos aí o verbo comparecer pelo substantivo comparecimento. Em todas essas orações nós podemos substituir por isso. Vamos ver o exemplo? Comenta-se isso, que João não ama Maria. É proibido isso, fumar. É conveniente isso, que ele compareça à entrevista. Acontece que você não cumpre com sua palavra. Acontece isso. Então, quando nós pudermos substituir toda a oração pela palavra isso, nós temos aí um sujeito oracional. Outra coisa é que as orações podem ser desenvolvidas ou reduzidas. No caso desse exemplo, é proibido fumar. É uma oração reduzida de infinitivo. Outra coisa interessante se notar é que o sujeito oracional pode vir na voz ativa ou passiva, da qual trataremos mais adiante. Por ora, cabe saber que temos, no primeiro exemplo, voz passiva sintética e, no segundo exemplo, voz passiva analítica, respectivamente. Sujeito inexistente. Acontece nas orações em que os verbos indicam fenômenos naturais. Exemplos: choveu bastante em São Paulo. Anoiteceu. Não há sujeito nessas orações. Com o verbo haver, significando existir, há várias pessoas em busca de uma vaga. Se por acaso o verbo aí fosse existir, aí sim haveria sujeito e o verbo deveria concordar com ele. Ficaria assim: existem várias pessoas em busca de uma vaga, e várias pessoas seria o sujeito da oração. Com os verbos ser, estar, fazer, haver, passar ou ir, com a ideia de tempo. Vamos ver os exemplos. Com o verbo ser, com a ideia de tempo. Hoje é dia 8 de setembro. Com o verbo estar, com a ideia de tempo. Está tarde demais. O verbo fazer, com a ideia de tempo. Faz 6 meses que sumiram. Com o verbo haver, com a ideia de tempo. Há muitas décadas nos falamos. Com o verbo passar, com a ideia de tempo. Já passa das 8 horas da noite. Com o verbo ir, com ideia de tempo. Vai para 20 anos que estudo. Com as formas verbais chega de e basta de. Chega de sofrimento. Basta de tanta corrupção. Esses são exemplos da formação do sujeito inexistente. Nessas orações não há sujeito. Posição do sujeito. O sujeito pode vir no início, no meio ou no final da oração, e o verbo deve com ele concordar, ainda que esteja deslocado. Exemplos: o menino, sujeito, gosta de futebol. O sujeito apareceu no início da oração. Pelas ruas desertas, um homem, sujeito, andava despreocupado. Nesta oração, o sujeito aparece no meio. Brincavam felizes as crianças. Poderíamos dizer também as crianças, sujeito, brincavam felizes. Neste caso, o sujeito está aparecendo no final da oração. Nós temos aí o que chamamos de ordem inversa. Mas onde quer que o sujeito esteja, quer no início, quer no meio, quer no final da frase, em geral, a regra diz que o verbo deve concordar com o sujeito. Importantíssimo! Nunca se põe preposição na frente do sujeito. Outra coisa também é que o sujeito também pode ser sujeito agente ou sujeito paciente, assunto que deixaremos para abordar na aula de vozes verbais. Abaixo do nosso vídeo tem uma aba chamada Mostrar Mais. Clique nela e veja os links que deixei. Lá você encontrará o nosso site, meu Facebook, nossa página no meu Facebook, os slides deste vídeo e muito mais. Aproveite para curtir, comentar e compartilhar aqui no YouTube
e em tantas quantas redes sociais vocês estiverem. Nosso objetivo é chegar sempre mais longe. E o seu? E aí, pessoal? O que é que acharam da aula? Eu fiz o possível para passar tudo que eu podia dentro dessa aula sobre tipos de sujeito. Falei de tipos de sujeito, falei da formação do sujeito, falei de tudo que era possível dentro do sujeito. Com exceção, é claro, de sujeito agente e sujeito paciente, que nós ainda vamos ver na aula sobre vozes verbais. Espero que vocês tenham gostado. Aguardem a nossa próxima aula. Na verdade, será uma videoatividade que devo lançar ainda essa semana. Ok? Abraços. Até breve.